Olá pessoal, hoje vocês irão aprender a como modelar uma roda dentro do FreeCAD. Então, como vocês podem ver, esse tipo de modelo traz ali algumas superfícies, alguns detalhes um pouco mais complicados que o convencional, que exige a utilização de algumas ferramentas a mais, mas que estarei mostrando para vocês passo a passo, para vocês fazerem, para vocês modelarem junto comigo, tá bom? Uma coisa que eu gostaria de lembrar vocês, tá? Caso você seja novo no canal ou você já esteja acompanhando e não é inscrito, peço que se inscreva para você sempre estar acompanhando novos vídeos que eu estarei trazendo aqui no canal. E também, não se esqueçam de curtir, de comentar, para mais sugestões de vídeos, ou se vocês gostaram do vídeo ou não, que eu estarei respondendo todos vocês, tá? Nos comentários, tudo bem? Bom, vamos lá então, pessoal. A primeira coisa que eu vou fazer, tá? Tem esse modelo aqui, eu vou fechar, a gente vai começar um do zero juntos, ok? Então vou vir aqui em fechar. Nesse caso, eu estou utilizando aqui o FreeCAD RC2, mas vocês podem estar com o 0.21 normalmente, você vai conseguir modelar e vai ter acesso às mesmas ferramentas, ok? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, depois de fechar o arquivo, é vir aqui em criar novo arquivo. Então eu clico, ele gera aqui um arquivo novo para a gente trabalhar. E aqui dentro a gente vai começar a fazer a modelagem, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é, após ter entrado e iniciado no novo arquivo, é vir em criar novo esboço. Clico em criar novo esboço e nós vamos selecionar agora qual que é o plano, tá? Neste caso, vou selecionar o plano XZ, clico nele. Trabalhando dentro do plano XZ, nós vamos vir aqui nas ferramentas. Vou clicar aqui para deixar essas ferramentas ativas, para deixá-las aqui branquinho, Vou pegar aqui a ferramenta polilinha. Então, pegando a ferramenta polilinha, eu vou traçar aqui o esboço sem dimensional. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Nesse ponto, vertical, até aqui a linha do eixo Z. Subo aqui na vertical também. Para cá. Aqui na vertical, horizontal e ele finaliza aqui. Ou melhor, deixa eu dar um ESC, vou deletar esses dois pontos. Vou pegar novamente a ferramenta polilinha. Aliás, antes eu vou pegar esse ponto com essa linha com Ctrl pressionado e vou colocar que eles são coincidentes. Agora sim, vou pegar a ferramenta polilinha. Esse ponto eu vou subir na vertical, até aqui na horizontal, nesse ponto e vou terminar aqui. Pronto. Feito o esboço, tá? Nós vamos deixar todos eles com as restrições verticais ou horizontais, que é necessário. Então, nesse caso aqui, ele é vertical, então eu clico nessa linha e vou vir aqui em aplicar restrição. Então, agora ele está totalmente na vertical, temos todas as restrições aqui relacionadas à geometria. Agora, nós vamos pegar a ferramenta de dimensão. Notem que, no meu caso, ela está azulzinho, tá? Então, eu preciso clicar aqui para deixar ela vermelha, que é ativa para o modelo. Então, eu clico agora nela e vou pegar esse ponto com o ponto de origem e vou arrastar para cá. Vou dizer que ele tem 180 milímetros. Agora, vou pegar esse ponto aqui de baixo, vou arrastar para cá e vou dizer que ele tem 165 milímetros. E agora esse ponto aqui de cima, tá? Esse aqui, vou arrastar para cá e vou falar que ele tem 175 também. 175. E esse ponto aqui de cima, vou clicar nele e vou arrastar para cá. Ele vai ter 168 milímetros. E esse ponto, esse último, para finalizar essa parte de baixo, ele vai ter 166. E agora vamos aplicar as restrições relacionadas à parte horizontal desse esboço. Então, vou pegar esse ponto com o ponto de origem, vou arrastar aqui para cima e vou falar que ele tem 92,5. Agora, esse outro ponto com o ponto de origem, aqui na horizontal, ele vai ter 84 milímetros. E agora, esse ponto com esse, ele vai ter 76. E agora, esse de baixo aqui, vamos arrastar aqui para baixo. Deixa eu ver. Aqui, ele vai ter 88 milímetros. Então, vamos dar uma olhada como ficou o esboço. A gente fechou aqui toda a parte do esboço, do perfil.
Vamos verificar. Esse ponto aqui, pessoal, ele vai ter, eu vou corrigir, tá? Ele vai estar com 172. Agora sim, agora o perfil está correto. Podemos fechar. Notem que o esboço ficou verde, né? Podemos fechar ele. Então, vou clicar aqui para a gente conseguir enxergar a peça, para ela ficar, aliás, o esboço que a gente desenhou. Selecionando, agora a gente seleciona o esboço e vamos ver aqui em revolução, clico. Notem que ele clica uma revolução automática, mas não é esse eixo de referência para esse modelo, tá? Então, vou vir aqui na janela esquerda, em eixo, clico nele e vou colocar selecionar referência. A referência nossa, a correta, é o eixo X. Então, eu clico nele, agora ele já gerou aqui pra gente, ó, em relação ao eixo X. Posso dar um OK. Fechamos um lado, tá? Agora a gente vai criar um espelhamento para o outro lado. Então, eu vou clicar no plano, na ferramenta revolução, e vou vir aqui nessa ferramenta aplicar espelhamento. Clico nele. Notem que a gente clicou, ele já entendeu que o plano de referência é o YZ e já gerou aqui do outro lado. Então a gente não vai precisar fazer mais nada. Posso clicar um OK. Então já começou a tomar corpo, né? A peça, a roda, né? Que a gente está criando aqui dentro do FreeCAD, tá? Então o próximo recurso que a gente vai utilizar, vamos refinar, tá? Todos esses cantos, todas essas linhas. Vou clicar em espelhamento e vou vir aqui em aplicar fillet. Clico, ele vai carregar aqui pra gente. Então ele vai aplicar em todos os pontos, né, que ele enxergar, ele vai aplicar um fillet aqui. Então ele aplicou um fillet de 1 milímetro. A gente pode editar, tá? Mas vou deixar ele com 1 milímetro e vou fechar. Ele vai fechar aqui pra gente. Pronto, né? Então ele criou detalhes de fillet em todos os pontos. E agora a gente vai fazer a parte central, né? Para continuar desenhando todas as partes da roda. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é clicar em criar novo esboço. Clico nele e vamos selecionar uma referência. Então eu vou colocar aqui isométrico para a gente verificar qual que é o plano correto. E vamos selecionar o plano XZ. Clico nele. Ele vai levar a gente para a área de esboço novamente, né, para a bancada Sketcher. E para a gente enxergar tá, o meio da peça, eu vou clicar aqui ó, em View in Section. Pronto, agora a gente está enxergando no meio da peça. E vamos selecionar aqui a ferramenta Criar um arco por 3 pontos. Se ele não estiver ativo, você clica aqui nessa pontinha do lado e seleciona aqui, ó, arco com 3 pontos. Clico nele, vou selecionar o eixo X e vou arrastar até aqui em cima. Nesse ponto aqui mais ou menos, tá? Para a gente ter referência agora, eu vou selecionar aqui a ferramenta aplicar, criar uma referência de uma geometria externa, clico nele, seleciono essa linha, então essa linha vai ser a nossa referência. Clico nesse ponto, com esse ponto aqui, vou dizer que eles são coincidentes, e vou arrastar ele aqui para cima. Vamos ver aqui. Deixa eu clicar ele aqui para cima. Eu vou deletar e vou começar uma outra, que ele inverteu o raio. Então, clico nesse ponto, vou deixar ele coincidente e vou arrastar ele para cá, até o eixo X, e vou deixar nesse formato aqui, ó, que eu quero que o raio fique nessa posição. Então, agora eu vou pegar esse ponto, né, pressionar e arrastar aqui para cima. Vou pegar a ferramenta Dimensão, esse ponto com esse aqui, e ele vai ter 3 milímetros. E agora aqui embaixo, esse ponto com o ponto de origem, ele vai ter 50 milímetros. E agora, né, para finalizar aqui esse esboço, vamos colocar o raio. Nesse raio vai ter 420 milímetros. Então vamos clicar nele, colocar aqui, 420 milímetros. Pronto. O arco aqui ele ficou totalmente definido. Podemos fechar o arco. Ele vai fechar o esboço aqui pra gente e agora a gente vai precisar criar, né, mais 2 esboços, né, porque a gente vai ter que utilizar o recurso de Loft, tá? Então notem que a gente criou aqui o caminho, né, esse arco, e agora o próximo passo vai ser criar o esboço para a gente fazer, né, o Loft. Então eu vou clicar aqui em plano, tá? Criar um datum, criar um plano, clico nele. Ele vai gerar para a gente um plano, né, sem referência nenhuma, e a gente precisa definir qual que é a referência desse plano. Para esse caso, tá, a referência que eu quero aplicar para ele
Para a gente enxergar aqui, pessoal, vou dar um cancelar para nós ocultarmos esse modelo. Então, eu oculto esse modelo, clico nesse ponto e criar plano. Ele vai gerar plano nessa posição. E agora a gente precisa definir, né, qual que é o plano. Definimos em relação ao ponto e agora um plano. Vamos vir aqui em modelo, vamos clicar aqui no ponto de origem, aqui nesse pontinho, e vamos selecionar em relação aqui aos planos o XY. Então a gente vem no XY e clica nele. Vamos ver? Eu preciso selecionar a referência ainda, tá, pessoal? Eu esqueci. Então eu clico aqui, ele está selecionando, vou voltar e o plano XY. Pronto, foi definido, posso dar um OK. Agora aqui, clico em cima dele, vou vir em criar novo esboço, que agora nós vamos desenhar, tá, o esboço relacionado a essa parte do modelo. Então eu clico nele, vou vir aqui em criar um retângulo com um ponto central, clico nele, pego esse ponto de referência e vou arrastar. Vou falar que ele tem 5 milímetros, Tab para ele para o outro lado agora, e ele vai ter 60. Dou um Enter, posso fechar. Agora vamos fazer a mesma coisa aqui embaixo, tá? Então vou criar um novo esboço. Nesse caso eu não preciso criar um plano porque esse ponto do arco está em relação ao plano XY. Então eu clico nele, agora a gente vai estar trabalhando nesse plano XY. E aqui embaixo, tá? Eu vou clicar em criar referência em relação à geometria externa, vamos pegar o arco de referência, tá? E agora vamos pegar aqui a ferramenta de criar um retângulo com ponto central. Pego esse ponto, vou arrastar, nesse caso ele vai ter 10 milímetros por 30 milímetros. Posso dar um Enter e agora fechar. Agora, né, depois de ter aplicado essas duas operações, eu vou clicar no plano, apertar espaço para ocultar e vou deixar a peça visível novamente. Ou melhor, vou deixar ela ocultada, vou selecionar agora essa linha, né, desse esboço e vou vir aqui em aplicar, né, o Loft, clico nele. Notem que ele mostrou a peça novamente, não tem problema, mas se a gente olhar no perfil, ele pegou o esboço. Agora a gente precisa adicionar aqui qual que é o caminho, tá? Para a gente aplicar o Loft. Então eu clico em objeto, seleciono o caminho. Quando a gente clica nele, ele já pega o perfil e por toda essa extensão, né, por todo esse caminho, ele vai fazer uma extrusão aqui, né, para a gente. Mas se a gente olhar aqui no ponto final do arco, ele não está seguindo a referência desse perfil menor. Como que a gente faz para ele seguir essa referência? Aqui, na nossa janela à esquerda, né, a gente vai vir aqui em Section Transformation, né, então, transformação da seção. Ao invés de constante, vamos colocar multisseção. Aí ele vai abrir uma janelinha para a gente e aqui a gente vai adicionar qual que é o próximo perfil. Então, eu clico aqui em adicionar seção e seleciono o perfil. Ele vai carregar e agora sim, ó, ele termina exatamente no ponto, né, nesse perfil que a gente desenhou. Posso vir aqui em cima e clicar em OK. Então, ele já gerou aqui pra gente, pessoal. Olha que bacana como ele ficou desenhado aqui. Agora, o próximo passo, né, para a gente continuar com o modelamento, é adicionar, trabalhar com um novo recurso aqui. Então, eu vou clicar aqui em Additive Pipe e vamos utilizar a ferramenta Criar Multitransformação. Clico nela. Utilizando essa ferramenta, a gente consegue utilizar os recursos de espelhamento, de padrão linear, padrão polar, tudo junto, sem precisar fazer passo a passo ali. Tanto que se você tentar fazer uma operação de, por exemplo, padrão linear e depois uma operação em cima dele novamente, de padrão linear ou que seja outro, o FreeCAD não vai deixar. Mas utilizando a multitransformação, você consegue. Então agora eu vou clicar aqui, ele vai abrir essa janela à esquerda, né? A gente vai deixar da forma que está, qual que é o recurso que está sendo selecionado, e aqui embaixo vai ser as transformações. Botão direito, ele vai abrir essa janela e vamos escolher aqui, ó, adicionar um padrão polar. Clico nele. Então nota que ele já adiciona aqui um padrão automático, mas não é esse padrão que eu quero utilizar. Então aqui embaixo, nos eixos, vou colocar selecionar referência. Nesse caso vai ser referência X.
Ele gerou, tá? Pro lado de baixo, mas eu não quero assim. Eu quero que eles sejam duas ocorrências, mas com uma distância entre si de 30 graus. Eu clico aqui fora, né? E agora ele gera, né, nesse formato aqui, ó. Então pronto, finalizamos essa parte do padrão polar. Agora eu vou vir em transformações novamente, botão direito, adicionar mais um padrão polar. Notem que agora a gente está fazendo um recurso em cima dele, né, utilizando uma ferramenta em cima da própria ferramenta que a gente já aplicou. Ele já gerou aqui para a gente, não é essa que eu quero, é em relação ao eixo X, né, então selecionar a referência em relação ao eixo X, vamos clicar nele. Então agora sim, ele colocou no lado, ele criou o padrão no lado correto e vamos aumentar a quantidade de ocorrências. Para esse caso vai ser 4 ocorrências. Então coloco 4 ocorrências e clico aqui fora para ele ativar o recurso. Ele vai carregar um pouquinho, né? Às vezes ele pode demorar um pouco dependendo das configurações do seu computador. Pronto, ele gerou, fez aqui pra gente e agora eu posso vir aqui em cima em OK. Então esse vai ser, né, esse começou a tomar forma, né, o modelinho aqui, né, o modelo que a gente está criando da roda, ok? Lembrando que como a gente está utilizando vários recursos pesados e tudo dentro da bancada à parte, o modelo ele pode ficando, né, ele vai ficar cada vez mais pesado, ok? Bom, o próximo passo agora é criar a parte central. Para fazer isso a gente vai vir aqui em criar novo arquivo. Vamos trabalhar no plano XZ, clico aqui para carregar, para levar a gente novamente para a bancada Sketcher. Agora eu vou vir aqui em View Section, clico, para a gente ver o meio da peça aqui, né? Então é essa região. Vou vir aqui, pegar a ferramenta de retângulo, mas não com o ponto central. Agora nesse caso vai ser com o ponto inicial e final, clico aqui e nesse ponto mais ou menos em relação ao eixo X, até aqui, e vamos aplicar aqui. Ele vai ter 35 milímetros por 48 milímetros. Vou dar um Enter. E agora a ferramenta dimensão. Esse ponto com ponto de origem, ele vai ter 43 milímetros. Posso aplicar um OK agora. Vamos fechar, para ele fechar esse modelo. E podemos aplicar agora a revolução. Então eu clico aqui na ferramenta revolução. Ele vai fazer a revolução aqui para a gente. Notem que ele fez a revolução na posição incorreta, né, em relação ao eixo errado. Então vamos vir aqui em selecionar eixo, selecionar referência e vamos aplicar em relação ao eixo X. Pronto, agora podemos aplicar aqui, clicar em OK, para fechar esse modelo que a gente criou. E o próximo passo vai ser, né, colocar aqui as furações para os parafusos, tá? Então seleciono essa face, criar novo esboço. Agora pego a ferramenta círculo, esse ponto aqui mais ou menos, tá? Vou falar que ele tem aqui 12 milímetros. Vou aplicar uma referência de uma geometria externa, vou pegar esse ponto aqui de referência, tá? Vou pegar aqui essa linha, vou clicar nessa linha e vou utilizar aqui só para construção. Então vai ser esse ponto até aqui para construção. Ponto central do círculo, com Ctrl pressionado essa linha de construção. E vou aplicar uma restrição aqui de coincidência. Agora pego a ferramenta de círculo, ponto central com o ponto central do círculo. Ferramenta de dimensão, clico nessa linha para a gente definir, né, a posição desse furo. Ele vai ter 65 milímetros. Vamos fechar, então clico aqui em fechar. Agora, após ter fechado, selecione o sketch que você desenhou, né? Vamos vir aqui agora na ferramenta Roll, tá? Então a gente clica nele, que ele vai ter alguns recursos aqui para a gente fazer furo com rebaixo, que é bem interessante e rápido de se utilizar. Então qual que é o tipo de perfil? Perfil, eu vou utilizar um isométrico regular para tamanho M12, então é para passagem de um parafuso M12. E aqui embaixo, qual que é o tipo? Vamos colocar o counterboring, que ele vai ter um furo com rebaixo. Tá? Então ele já aplica aqui, né, as dimensões relacionadas para entrar um parafuso M12. E aqui na profundidade vamos colocar através de todos. Tá? Então pode ver que ele não está ultrapassando, agora sim. Então, agora ele está através de todos. Clique em OK para finalizar. Fechado, né, finalizado essa parte. Vamos clicar agora na ferramenta que a gente utilizou.
Vamos vir aqui em padrão polar, para a gente aplicar aqui o padrão para ficar por todos os lados, tá? E nesse caso aqui vai ser um padrão polar em 4 pontos, ok? Ele já entendeu que é o eixo X, mas vai ser 4 ocorrências para esse modelo. Então, coloco aqui 4 ocorrências, clico aqui fora e ele já gera aqui para a gente. Vou vir aqui em OK, para fechar. Então, pessoal, basicamente está terminado, tá? Agora a gente pode refinar alguns pontos aqui do modelo 3D que a gente desenhou. Então, por exemplo, eu vou criar nessa linha e essa linha com Ctrl pressionado, vou aplicar um raio aqui, tá? Um raio de, por exemplo, acho que nesse caso vou aplicar um raio de 1 milímetro. Isso, vou dar um OK. Lembrando que quanto mais recurso você for aplicando de raios, chanfros, ele vai ficar um pouquinho mais pesado, tá? Agora, nesses pontos aqui, com Ctrl pressionado, eu vou selecionar todos eles. Todo o contorno dessa parte da peça. Aqui. Aqui. Aqui também. E essa outra região aqui, para fechar essa parte. Vou aplicar aqui comando de raio. E para esse caso, vamos ver se a gente consegue aplicar, né, dependendo da dimensão, um raio de 2 milímetros. Então ele gerou aqui para a gente, vamos colocar aqui 2 milímetros e vamos ver se ele não vai atrapalhar essa outra parte. Beleza, ele conseguiu fazer? Então vamos clicar aqui em OK e vamos fechar essa parte. E agora, por último, vamos aplicar nessa região de trás aqui, tá? Então vou selecionar todas essas linhas aqui. Vamos pegar todas elas. Aqui, aqui e essa parte de baixo. Aqui e essa aqui. E vamos aplicar um raio de 10 milímetros. Então vamos colocar aqui 10 milímetros. Clico aqui fora para gerar. E agora podemos clicar aqui em OK. E pronto, pessoal. Finalizamos aqui o modelo 3D de uma roda dentro do FreeCAD, tá? Lembrando que é só uma ideia, né, de como utilizar os recursos, então várias das cotas e dimensões são puramente inventadas, né, para criar esse tipo de peça, mas que eu tenho certeza que se você seguir nesse passo a passo, você vai conhecer algumas ferramentas a mais e você vai ser capaz, né, de criar outros tipos de modelos baseado nesse tutorial um pouco mais complexo que eu trouxe aqui para vocês. Bem, pessoal, e um último recado que eu gostaria de dar para vocês se vocês desejam, né, se tornar especialista no FreeCAD, conhecendo as ferramentas mais utilizadas para projetos mecânicos, né, então conhecendo ali toda a parte de modelagem, montagem e detalhamento, eu vou deixar para vocês na descrição o curso de FreeCAD na prática para vocês darem uma conferida. Beleza, pessoal? Por essa aula é só isso, um vídeo bem extenso, tá? Mas bem completo de como modelar esse tipo de peça dentro do FreeCAD. Valeu, pessoal, falou e até mais!